Nesse vídeo, eu vou te explicar como a astrologia pode te ajudar a entender os potenciais e os desafios da sua relação com sua criança. E por que você pensa, poxa, essa criança é tão difícil, ou que criança fácil, tranquila de se relacionar. Isso tem uma explicação muito clara na astrologia. Bom, primeiro eu quero me apresentar. Meu nome é Sara Guedes, eu sou astróloga, psicóloga e mãe. E eu uso a astrologia como ferramenta de educação e conexão entre mãe e criança. Bom, primeiro a gente precisa entender que sim, existem crianças que têm, digamos, mapas mais obedientes ou que têm uma personalidade mais que se adequa mais às regras. Tem outras crianças que têm uma personalidade mais contestadora ou mais desafiadora. Isso depende muito da natureza da criança, mas o segredo não está aí. Primeiro, sim, a gente precisa entender qual é a natureza dessa criança, se é uma criança que é mais ativa, uma criança que é mais tranquila, se ela precisa mais de ação ou se ela gosta mais de concentração. Mas a grande questão é como a sua personalidade se conecta com a personalidade dessa criança. Porque às vezes uma criança, ela não tem a personalidade exatamente desafiadora, mas ela é um desafio para você enquanto mãe, para você enquanto educadora, porque toca em pontos desafiantes para você. Então a gente vai ter, por exemplo, quando a gente compara o mapa da mãe e o mapa da criança, existe uma técnica na astrologia que a gente chama de sinastria, que é a comparação entre esses dois mapas. E quando a gente compara esse mapa, a gente vai entender quais são os potenciais de conexão, quais são os potenciais emocionais e quais são os desafios de conexão emocionais e de comunicação. Então, logo de cara, quando você pegar o seu mapa, se você pega o seu mapa e o mapa do seu filho, você precisa olhar 3 pontos muito essenciais. Primeiro, a Lua e Vênus, né, que são dois símbolos de relação e de emoção, mas sobretudo a Lua, porque você vai entender qual é a necessidade de acolhimento que essa criança tem, qual é a necessidade de acolhimento que você tem, qual é a necessidade emocional que você tem. Porque, por exemplo, se a criança tem uma Lua em Câncer ou uma Lua em Touro, que tende a ter uma necessidade de mais previsibilidade, uma necessidade de maior conexão. Às vezes são grudinhos mesmo, né? Grudinhos de pai e mãe, sobretudo quando estão pequenos, enfim. Claro que depende dos aspectos e da casa que a lua está, mas pegando só o signo para a gente poder entender como funciona essa química dessa junção entre mãe e criança. Então, se a gente pega uma criança que tem uma lua em touro, uma lua em câncer, então ela é muito apegada. E aí você tem uma mãe que tem uma lua em aquário, Áries, Sagitário, que tem uma necessidade de independência muito grande. Então, assim, essa necessidade dessa criança de estar, né, o tempo todo em contato pode ser um grande desafio para essa mãe, que precisa de espaço, que precisa de ar para respirar, né, estar sozinha. Sobretudo se a mãe tem pouca rede de apoio. Então ela tem poucos momentos para estar só, para fazer as coisas que ela gosta, para fazer as coisas no seu próprio tempo. Então, isso é um desafio. Então, às vezes, a questão não é a personalidade da criança, mas a conexão dessas duas personalidades, que às vezes tocam faíscas. Então, por exemplo, a gente compara a lua. Já é diferente, por exemplo, se você tem uma lua em câncer na mãe, uma lua em touro na criança. São duas pessoas muito apegadas. E aí preste atenção, porque toda potencial também traz seu desafio. Então, você tem duas pessoas muito apegadas e que tendem, né, a se identificar nesse apego, mas isso pode ser também um desafio na hora do desapego, porque sim, isso é necessário para a criança crescer, se tornar independente, conquistar o mundo, sair desse ninho, pode ser um grande desafio, tanto para a mãe desapegar quanto para a criança desapegar. Mas a gente pode dizer que são naturezas mais compatíveis, certo? Nesse sentido. Outro ponto essencial que a gente vai olhar, é claro que é o Sol, tá? O Sol é o seu centro, né? O seu ego, o que a gente entende como eu, é um ponto muito forte da personalidade. Então, assim, se a criança e a mãe também têm Sol, né, em signos diferentes, que trazem muito desafio, por exemplo, a criança que tem um Sol no signo de terra, e a mãe tem um Sol no signo de ar. Então, a criança precisa de uma praticidade, um pragmatismo, uma repetição, e a mãe gosta de uma novidade. Então, assim, às vezes isso pode ser desafiante. Ou até mesmo
Uma mãe que tem um signo de ar, essa é uma pergunta que eu recebo com frequência. A mãe tem um signo, o Sol no signo de ar, Gêmeos, Libra, o Aquário, e a criança tem um Sol no signo de água. Peixes, Câncer, Escorpião, sobretudo peixes, Câncer, que são mais ainda emotivos. Então, às vezes, é um grande desafio para essa mãe lidar com tanta emoção. Então, às vezes, fica difícil, né? Quando a gente fala, ai meu Deus, que criança difícil. Mas não é porque a criança tem a personalidade desafiadora ou difícil, mas essa conexão que se torna desafiante. Então, assim, e outro ponto extremamente importante da gente olhar é o Mercúrio. Porque o Mercúrio vai mostrar como funciona o diálogo da relação, o diálogo entre essas duas pessoas. Uma das coisas fundamentais para sustentar qualquer relação, sobretudo, como eu estou falando, a relação de mãe, filho, pai, filho, é o diálogo. Como essa mãe costuma se expressar, como essa mãe costuma escutar, o que essa criança precisa para se sentir escutada, o que essa criança precisa de estímulo para conseguir expressar o que pensa e o que sente. Então é fundamental a gente ver o Mercúrio, porque se o Mercúrio é compatível, mesmo que a Lua não seja compatível, mesmo que o Sol não seja compatível, o diálogo se estabelece de uma forma mais harmônica entre essas duas pessoas nessa relação. Então, às vezes, é uma mãe que tem uma lua em Áries e Sagitário, como eu falei, uma criança com a lua em Touro, em Câncer. Então, assim, pode rolar esses atritos, né, mais emocionais, da necessidade de independência, da necessidade de apego de outro, mas são dois Mercúrios que se comunicam muito bem. Então, assim, favorece, inclusive, a empatia pela compreensão, né, porque empatia vem mais do sentimento, mas favorece a compreensão, favorece o diálogo, inclusive favorece os combinados da relação entre os dois, né? Se diz assim, ó, então vamos estabelecer que até aqui pode, até aqui não pode, enfim, quando você estabelece o processo da relação, inclusive também quando a mãe vai lá estabelecer o que é certo e o que é errado. Então é fundamental a gente olhar o Mercúrio, para a gente entender como a comunicação dessa relação. Então, é claro que a sinastria é muito mais complexa que isso, tá? Todos os planetas estão envolvidos, enfim, tem várias coisas que a gente faz. Mas hoje, se você sair desse vídeo e for olhar no seu mapa, o mapa do seu filho, o signo do Sol, da Lua e Mercúrio, você já vai entender um pouco o potencial dessa relação e os desafios dessa relação. Lembrando que para mim tem uma coisa muito importante. Os desafios que a criança traz para a mãe são potenciais de mudanças, são potenciais de transformação. Porque se você, por exemplo, é uma mãe de signo de fogo, né, que é mais dinâmica, agitada, e tem uma filha que tem um signo de terra, então você vai precisar aprender a relaxar, a diminuir seu ritmo, para respeitar o ritmo de aprendizado da criança, para respeitar o ritmo de desenvolvimento da criança, para respeitar o pragmatismo da criança, enfim. Assim como também eu tinha comentado, né? Uma lua em signo de ar, da mãe, a lua de signo de água da criança, que é muita emoção, então a mãe vai precisar entender e se conectar mais com suas próprias emoções para conseguir acolher a emoção da criança. Então, assim, são desafios? São. Às vezes causa atrito na relação? Sim, mas são desafios que trazem transformações profundas para essa mãe. Então, assim, basta você sair desse vídeo aqui e olhar esses 3 pontos: Sol, Lua e Mercúrio, que você vai entender um pouco mais como é a sua conexão emocional e como é a capacidade de diálogo dessa relação. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, que isso tenha acrescentado na vida de vocês. Se tiver qualquer comentário, deixa aqui que eu respondo todos os comentários. E em breve farei outros vídeos também falando sobre a relação mãe-criança e como a astrologia pode ajudar a desvendar essa relação, o que você pode antever dessa relação, entender a natureza e as tendências dessa relação, justamente para ir plantando uma plantinha, né, uma sementinha, para que torne essa relação cada vez mais harmônica e mais fluida.